onde está escrito Edom é a Jordânia. Ah, tá. A Jordânia. A Jordânia foi o seguinte, como é que a Jordânia foi criada? Mais uma vez, foi uma coisa de burocratas. Como a família Rushemita, ou Semita, como alguns pronunciam, Rushemita, que eles se dizem descendentes diretos de Maomé, do profeta Muhammad, havia uma briga, eles são árabes mesmo. Porque nem todo, isso é bom esclarecer, nem todo muçulmano é árabe. O pessoal pensa que é sinônimo perfeito. Árabe é muçulmano, muçulmano é árabe. Não, por exemplo, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Verdade. A Turquia não é árabe, a Turquia é turca, turco-otomano, Império Otomano. E da mesma maneira, então, e teve algumas miscigenações também no caminho, mas a Jordânia e a Arábia Saudita são árabes mesmo, puro sangue. Então a família Rushemita, com essas questões de brigas ali, eram líderes do deserto, sheiks do deserto, então acabaram que os europeus deram para eles uma extensão de terra e falou, vamos criar então o reino Rushemita do rei Hussein, hoje é o rei Abdullah, que é o rei ali, que é casado inclusive com uma palestina, uma princesa palestina. É um lugar muito interessante de visitar, tem muitas coisas bíblicas ali, mas falando em termos da época bíblica, que reino seria aquele? Ali você teria 3 reinos. Ali no mapa mostrou apenas um de Edom, mas há mais 2. O reino de Edom, se a gente olhar aqui no Gênesis, eu até anotei algumas passagens aqui para mostrar para o pessoal. Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 2, vai falar aqui de qual seria o reino que estava ali. Lembra que Isaac teve 2 filhos. Alguns falam Jacó e Esaú, né? Na verdade é Jacó e Esaú. E Jacó foi o ancestral dos hebreus, dos judeus. Deixa eu abrir um parênteses e falar um pouquinho de Jacó, só para o pessoal entender alguma nomenclatura que se usa, tá bem, Vilela? Tá bom. O primeiro hebreu da história foi Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da história. E o nome hebreu, até eu pronunciava errado, eu falava Ivri, né, um amigo lá, o Shimon, que até vai vir aqui. Aquele vai falar de nanotecnologia. Aquele que você falou, aquele episódio especial. Ele vai vir aqui. Boa. O Shimon Eliav, que é lá de Israel, pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou muito tempo na Universidade Hebraica. Uma vez me corrigiu, ela falou, Ivri, é um oxítono, né? Como Ivri. Tem 2 significados desse nome possível. Alguns pensam que Ivri viria de Eber, que é um ancestral de Abraão. Outros pensam que vem da ação, que significa aquele que vem da outra margem, do outro lado. E como Abraão veio... Vamos voltar no mapa aqui, o anterior, só para o pessoal entender da onde que Abraão saiu. Tá vendo ali... esse mapa não mostra os rios, mas tá vendo onde está o Iraque ali? Sei. Abaixo do Iraque tem um pedacinho que não está mostrando o nome, é o Kuwait. Ah, verdade. E abaixo está Persian Gulf, que é o Golfo Pérsico. Sim. Tá bom? Ali no Golfo Pérsico, você tem 2 rios que sobem, o Rio Tigre e Eufrates. Ali é o berço da civilização. Ali viveram os sumérios, os babilônios, aí vieram várias cidades que foram fundadas ali. Erech, Eridu, a mais antiga do mundo. As mais antigas do mundo são lá. Esses dias eu ouvi alguém falando, não, a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Isso é controverso. Lá tem uma placa disso, mas não. As cidades mais antigas estão lá. Jericó é muito mais antiga do que Jericó. Jericó foi depois de lá. Tá bom? Jericó é depois. Realmente, se você for a Palestina, tá lá. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas se você for na China também, eu vou mostrar um monte de cidade que é mais antiga do mundo. Se for a Índia tem cidade lá que eles falam que tem 30 mil anos. Então, quer dizer, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Exceto o Rio de Janeiro, toda cidade do Brasil que tem um Cristo Redentor vai falar que aquele é o segundo maior do Brasil depois do Corcovado. Então, quer dizer, cada um puxa pro seu lado. Mas o berço da civilização está ali. As primeiras cidades, Erech, Eridu, Lagash, são cidades que foram fundadas ali. E Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então, voltando para o mapa, se colocar de novo, Abraão sai de onde é o Iraque. Não, o mesmo mapa lá. Abraão sai de onde é o Iraque. Isso, vocês estão vendo o Iraque. Abraão sai daí, pertinho do Golfo Pérsico que ele estava, aqui embaixo. Se quiser até mostrar com o mouse, ele sai aqui perto do Golfo Pérsico. Olha lá, coloca aí o Golfo Pérsico, Iraque, tá para baixo aqui. Isso. Vai para cima, isso, sobe agora, aí pronto, Abraão sai daí, não, Iraque, aí é o Irã. Iraque, ele sai daí, passa pela Síria, pode ir lá pela Síria, fica na cidade de Padã Aram, depois ele desce para Israel, que não está mostrando no mapa ali,
Mas Israel, um pouquinho mais para frente, isso, chega em Israel. Então, como ele veio da outra margem do rio, que ele atravessou o rio Eufrates, atravessou o rio Jordão, ele é o Ivri, aquele que veio da outra margem, que a gente fala hebreu. Tá. Então, provavelmente, esse nome hebreu foi dado a Abraão como um apelido. Você não fala, por exemplo, aqui, o Chico Mineiro, porque veio de Minas Gerais. Ah, esse aqui é o Zé Baiano, que veio lá, né? Não falava Elias Turco, lá da novela do Sítio do Capão Amarelo. Verdade. Tinha o Elias Turco, né? Então, quer dizer, veio da Turquia. Então, Abraão hebreu, aquele que veio do outro lado da margem do rio. Então, ele era o hebreu. Quando ele teve o seu filho Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú eram netos de Abraão. Jacó vai ter 12 filhos, portanto, os filhos de Jacó. Só que Jacó vai ter um momento espiritual muito grande na vida dele, que ele vai lutar com o próprio Deus e vai sobreviver. Em virtude disso, quando Jacó sobrevive a essa batalha, o nome de Jacó é alterado. Você sabe que no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até com Luiz Saião. Então Jacó agora tem o nome dele mudado de Jacó Yaakov, que significa aquele que vai no calcanhar do outro, que depois ficou até recebendo o apelido de enganador. E ele recebeu agora não mais o nome de Yaakov, mas atrelou-se o nome Israel, aquele que luta com Deus e sobreviveu. A partir daí, os 12 filhos de Jacó foram chamados de 12 filhos de Israel. O povo, então, descendente de Abraão, já tem 2 nomes, 2 apelidos. Os hebreus e Israel, os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel vão virar 12 tribos. Uma das tribos é Judá. Então, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, que eles dividiram a terra entre si e cada um ganhou um pedaço de terra, exceto os levitas, você poderia ter, olha, você é descendente de Jacó? Ah, de onde que você é? Ah, eu sou de Dan. Ah, você é de Dan? Ah, que legal, você é um danita, não um danado. Você é um danita. Ah, eu sou da tribo de Gad. Ah, você é da tribo de Gad. Você é da tribo de Efraim. Cada um dizia qual tribo ele é. Eu sou um benjamita, porque eu sou da tribo de Benjamim. E você? Eu sou judeu, porque eu sou da tribo de Judá. Então, nessa época, judeu era apenas 1/12 dos filhos de Israel. Tá claro até aqui ou tá confuso? Tá dando para acompanhar? Tranquilaço. Ok. Então, eu já tenho os nomes hebreu, ok? Depois de hebreu, Israel. Então, são os israelitas, não israelenses, israelitas. E depois, as tribos. Só que, por uma coisa que eu vou mostrar ainda no nosso bate-papo hoje, as tribos do norte foram destruídas pela Assíria. E algumas foram para o exterior, outras misturaram com tribos do sul. Oficialmente, vou colocar isso entre aspas para explicar melhor depois, é como se as tribos do norte desaparecessem. O que sobrou majoritariamente foi a tribo de Judá. E também um pouco da tribo de Benjamim, um pouco da tribo de... majoritariamente a tribo de Judá. Como que sobrou foi a tribo de Judá? A partir do cativeiro da Babilônia, as pessoas pararam de falar, eu sou de Benjamim, eu sou disso, passaram a falar, eu sou de Judá. Então todo mundo virou judeu. Então, antes da Babilônia, judeu era apenas o da tribo de Judá. Depois da Babilônia, judeu é qualquer descendente de Abraão por meio de Isaac. Tá bem? Judeu. E até hoje são chamados de judeus. Aí, durante toda a Idade Romana, depois da Idade Média, os judeus, Hitler matou os judeus. Aí, quando esses judeus sonham com o retorno para a terra, para Haaretz Israel, a terra, sabe quando fala Haaretz, a terra de Israel, aí eles vão fazer o Estado judeu. Só que para não misturar com religião, a princípio, quando Theodor Herzl, por exemplo, era um dos proponentes do movimento sionita, queria criar o Estado judeu, o nome era o Estado judeu. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como muitos dos que estavam ali eram socialistas, não queriam misturar muito política com religião, então resolveram que o Estado não se chamaria Estado judeu, e sim Estado de Israel. E o cidadão do Estado de Israel não se chama mais israelita, para não confundir com a nomenclatura bíblica, e passa a se chamar israelense. Então aqui eu já expliquei as 4 nomenclaturas. Hebreu, israelita, judeu e israelense.
Entendi. Até aqui ficou claro? Tranquilo. Agora, como eu falei, Jacó tinha um irmão, que eu até brinquei, Jacu e Esaú, né? Mas na verdade é Jacó e Esaú. O irmão de Jacó, chamado Esaú, ele foi morar na parte além do Rio Jordão. E ele é chamado de Edom. Sabe por quê? Edom, em hebraico, vem da palavra Adamá, que significa terra vermelha, avermelhado. Edom. Ele era muito peludo e provavelmente ruivo. Por isso que ele tinha esse nome de Edom. Era um apelido. O nome dele mesmo era Esaú. E Shaul, que significa o peludo. Alguém que tem muito pelo. Porque talvez ele cresceu, já nasceu tipo o Tony Ramos, aquela bolinha de pelo. Então os pais dele deram para ele o nome de Shaul, o peludo. O peludo. Aí, olha o que diz Gênesis 36, versículos 1 em diante. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. É como se eu falasse assim... você tem algum apelido? Vilela. É meu sobrenome. O sobrenome virou apelido, né? É como se fala assim, o Noah é o filho de Rogério, que é Vilela. Tá bom? Também conhecido como... Também conhecido como Vilela, tá certo? Então, Edom é o nome dele. Os descendentes dele que habitaram naquela terra são chamados de Edomitas, que coincide hoje com a Jordânia. Volta pro mapa, o segundo mapa, por favor. Agora vocês já sabem lá, a Jordânia está ali, ó, onde hoje é Edom, tá bom? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam atravessar. Você consegue ler aí no mapa a cidade de Eilat? Senão eu vou te mostrar. Tá escrito Temã. Tá vendo Temã? Temã, tá bem acima. Aqui, ó. Coloca o mouse em Temã. Okay, agora vem pro lado direito de Israel, ou o contrário, o outro lado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora pra cima, aí essa cidade aí, ó. O povo de Israel estava perto daí, tá certo? Mas para chegar na Terra Prometida, o que eles fizeram? Eles deram a volta, porque Edom não aceitou que eles passassem pelas terras de Edom. E aí Deus falou, vocês não vão guerrear contra os edomitas, porque eles são irmãos de vocês. Eles são primos, que o ancestral deles é tio de vocês. Eles deram a volta e entraram por outro lado. Uma coisa curiosa também, que aí no território de Edom havia mais 2 outros reinos menores que surgiram, que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. É o reino de Moab, ou os Moabitas, tá certo? Que, inclusive, é o seguinte, quando Ló ele sai de Sodoma, a mulher dele ficou lá, ela virou uma estátua de sal. Então ele acaba num momento, só tava ele e as filhas, ele se embriaga e tem relação sexual com as filhas dele. Meu Deus. Tá certo? E as filhas acabam dando à luz a um filho do próprio pai, incesto. Aí ele é o descendente dos Amonitas e dos Moabitas, que eram povos muito assim, selvagens, que moravam ali na fronteira de Israel com Edom, onde hoje seria a fronteira de Israel com a Jordânia. Até aí tudo bem? Então já falei de um reino como ele era mencionado na Bíblia. E você está percebendo que tem até um parentesco ali? Porque de certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também, vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Onde está o Iraque seria a Babilônia. Agora, veja bem, a parte em vermelho é a parte do atual Irã. A parte que está em cor alaranjada, que pega até o Egito, é o Império Iraniano na época bíblica. 500 anos antes de Cristo. Para ser mais preciso, 538 antes de Cristo, que foi quando caiu a Babilônia. Olha os reinos como é que foram. Volta para mim que eu vou mostrar pro Vilela. Vilela, o reino mais poderoso que tinha na época, vamos pegar da divisão de Israel e Judá. Lembra quando teve aquela divisão? O reino mais poderoso, mais assim, ultra mega power, X-Men, era a Síria. Que eu falei que veio, rebentou com o reino do norte e ficou mandando o sul pagar. A Síria passou, veio a Babilônia, que eu falei que a Babilônia dominou a Síria e destruiu Jerusalém. Só que em 538 a.C., a Babilônia caiu. E sabe qual foi o reino que venceu a Babilônia? A Pérsia, ou chamada Medo-Pérsia. Havia um rei chamado Ciro e um outro rei chamado Dario. Ciro se juntou com Dario, então a Média e a Pérsia se juntaram,
fundaram o reino da Medopérsia, dominaram a Babilônia. E olha que interessante. O Ciro, ele dominou, o Ciro e o Dario, eles entraram em Babilônia em 538 a.C. sem batalha. Como Por assim? quê? Ó, vamos ver se você é bom mesmo, hein? Agora eu vou te ajudar, que também não tem um mapa. Procura assim, Babilônia, Rio Eufrates. E vai aparecer um desenho artístico da Babilônia com o Rio Eufrates passando no meio dela. Vai aparecer o Rio Eufrates no meio da Babilônia. Quando ele achar isso aqui, eu vou mostrar para você o que aconteceu. O Rio Eufrates passava no meio da cidade da Babilônia. A Babilônia era uma cidade maravilhosa. Ela era realmente a cidade mais esplendorosa do mundo. A famosa Porta de Ishtar, que foi reconstruída no Museu Britânico. Opa, falei uma bobagem aqui. Não. No Pérgamo Museu. Eu fui lá. No Museu Britânico. No Pérgamo Museu em Berlim. Você viu que linda, né? Nossa, demais. Imagina que, na verdade, criou a cidade de Babilônia. Coloca Babilônia, cidade. Cidade da Babilônia. Então, imagina você entrar aquele lápis lazuli, né? O lápis lazuli, como fala em português, lápis lazuli. Aí você passa aí aquele esplendor com aqueles dragões, aquele negócio dá pra todo sentir e tal. mesmo como deveria ser. Exatamente. E nessa época, Babilônia havia escravizado os judeus. Lembra que eu falei? Olha, Israel foi vencido pela Assíria. Só sobrou Judá. Como sobrou Judá, quando a Babilônia veio depois que o Ezequias teve a besteira de mostrar os cofres para os babilônios vieram com Nabucodonosor, passando por Tiro e Sidom, que bateram palma, destruíram o templo e voltaram com os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E quando a Babilônia voltou, que Jerusalém ficou destruída, ela levou consigo os judeus em cativeiro. E os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Olha que interessante. Quantos anos? 70 anos. Muito tempo. Antes de mostrar ali... Não é esse não. Não é esse não. Dessa vez... mas foi 9. Ele acertou todos. Aí esse aí... Ele só fez uma média. Exato. Assim, só para acertar de primeira. Cara, Aqui é o mapa da Babilônia antiga. Olha que maravilha que era a Babilônia. Esse rio que está passando no meio aí é o Rio Eufrates. Eles deslocaram para ficar em volta da cidade? Exatamente. Né? Então a cidade era toda banhada pelo rio. E ela tinha muralhas duplas enormes, tá bom? Heródoto conta que as muralhas eram tão grandes que 2 carruagens passavam e davam a volta. Arqueologicamente falando, essa declaração de Heródoto é meio questionável hoje. Parece que ele exagerou. Que falava que os muros tinham 27 metros de altura. Parece meio exagerado, mas de qualquer maneira, era uma cidade esplendorosa. Quer ver? Vou mostrar aqui. Estão vendo uma espécie de pirâmide ali no meio? Aí é o templo do Marduk. Quando você foi lá no museu, que eu mostrei aquele tijolo com a inscrição de Nabucodonosor que eu traduzi, veio desse aí, olha, desse complexo do templo de Marduk, para onde Nabucodonosor levou todos os utensílios sagrados de Jerusalém. Continua subindo a mãozinha lá para cima, pode subir, subiu demais, volta. Agora vem pro lado, pro outro lado, isso, pronto, um pouquinho mais, mais um pouquinho. Até o rio? Até aí, pronto. Aí onde tá a mãozinha, ficava o Palácio de Verão de Nabucodonosor e os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Era aí? Uma das maravilhas da antiguidade. Era uma coisa absurda pra época. Os 70 anos de cativeiro, olha bem, eu falei que foi 70 anos de cativeiro de Judá, dos judeus e não de Israel, porque não tinha mais Israel. Agora eram os judeus. Eles ficaram tão influenciados pela Babilônia que, por exemplo, o hebraico que escreve hoje, escreve com letras do aramaico, a língua da Babilônia. Tá bem? Mudaram o calendário, uma série de coisas. Olha os jardins suspensos. Uma representação de como seria. Lindos mesmo. Você sabe, né, Kratos? Não tem foto daquela época, né? Não tem foto. Eu procurei aqui no então, foto Acho até inteligência artificial. Aí lá atrás, olha que legal. O templo do Entemenak, tá vendo? E onde fica o complexo de Marduk. O templo do Entemenak é aquela torre. Sei. Que, aliás, Nabucodonosor fez para lembrar da Torre de Babel. Mas isso é outra história. Bom, o fato é que volta aquele anterior da Babilônia com o rio no meio. Como é que uma cidade dessa ia ser destruída? Totalmente Aí protegido. o Ciro e o Dario fizeram uma coisa. Dentro do palácio de Nabucodonosor, lá perto do Jardim Suspenso da Babilônia,
Mais pra frente, isso aí, ó. Aí tinha o Palácio de Verão. Provavelmente aí o rei Belsazar estava comemorando, assim, as aventuras dele. Ele não era de fato o rei da Babilônia, o rei era Nabonido, que estava em Teimá. O filho dele estava no trono ali. E o profeta Daniel foi chamado porque apareceu uma inscrição na parede falando Mene Mene Tekel Farsim. Esta noite você vai ser morto, seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Todo mundo ali numa festa, enchendo a cara, mamando até falar chega. Os persas fizeram o seguinte, eles desviaram o curso do rio. E quando o rio foi desviado, eles vieram com o rio assim, com a água batendo no joelho, vieram quietinho, entraram pelo aqueduto, abriram a tampa boca de lobo e saíram dentro do palácio. E mataram o rei e toda a corte real. O povo da cidade amanheceu sem saber que a cidade tinha sido conquistada pelos persas. A Bíblia conta isso em Daniel capítulo 5. E esse aqui que eu quero mostrar para você, a turma de casa tá vendo? Vai de cima aqui, olha. Isso aqui é um cilindro, tá bom? A réplica de um cilindro, o original está no Museu Britânico. Esse aqui faz parte do MAB. E ele conta aqui como Ciro atacou Babilônia sem derramamento de sangue. E esse Ciro que atacou a cidade, ele fala que ele deu liberdade de culto aos que antes eram cativos da Babilônia. E os levou de volta para sua terra. Isaías, capítulo 45, isso é uma passagem fantástica. Foi escrita, essa passagem de Isaías, foi escrito décadas e décadas e décadas antes do nascimento de Ciro. Ciro destrói a Babilônia em 538 a.C. Depois vem o período persa. Isaías foi escrito no 8º século a.C. Então vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos quase 200 anos antes. 150 anos antes, olha o que Deus falou por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões, darei a você os tesouros escondidos. Por amor do meu servo Jacó, Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra que você mesmo que você não me conhecia. Quase 200 anos antes de Ciro nascer, Deus falou com Isaías assim, vai levantar um rei chamado Ciro e ele vai libertar o povo da Babilônia. E a profecia cumpriu 150 anos depois, quando vem Ciro e tira o povo. E esse selo aqui, cilíndrico, na verdade, o original dele, né, que isso aqui é uma cópia, ele conta como Ciro entrou em Babilônia sem batalha, exatamente como diz Daniel capítulo 5, e como ele devolveu liberdade aos povos cativos. Aí o povo passou a ficar na mão da Pérsia. Agora veja bem, a Pérsia é o Irã. Os iranianos de hoje são descendentes do persa. Tanto é que a língua que fala no Irã é a língua persa. No Irã não fala árabe, fala persa. E embora eles escrevem com caracteres árabes hoje, tá bom? Mas eles falam persa. Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus provavelmente vieram do Irã. Ah, é? Da Pérsia. Os três? Lembra que eu falei das duas possibilidades? Ou cada um veio de um canto? Não, os três do mesmo lugar. Ah, achei que cada um era de um canto. Eles vieram do Irã, passando provavelmente por Petra, que eu mencionei. Em Petra, que era a terra que vendia ouro, incenso e mirra, provavelmente eles pararam em Petra, na Jordânia, compraram ouro, incenso e mirra, e dali foram para Belém, que você não pôde visitar na época, mas numa próxima a gente vai junto. Tá bem? Fica na então olha que curioso, o Irã que forneceu os magos, que, mais uma vez eu repito, Jerusalém com Herodes, os sacerdotes, os profetas, não reconheceu que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, estava nascendo. Mas 3 persas, 3 iranianos reconheceram. Então o que eu tiro de toda essa história aqui, Vilela, eu até vou pedir licença para falar de novo com o pessoal em casa. Pessoal, em toda guerra, os dois lados perdem. Tá bem? Eu prometi a vocês que eu não ia fazer essa live sobre o atual conflito de Israel, porque não é o objetivo. Não é que eu estou fugindo do argumento, não. Mas tem vários programas aqui. Tem vários outros sobre isso. Você pode depois, se não assistiu ao vivo, assistir, emitir sua própria opinião.
Mas uma coisa eu posso dizer. Sempre que há uma guerra, os dois lados perdem. E mesmo que eu reconheça o que Israel está fazendo para se proteger, Deus tem pessoas sinceras no Irã, no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Egito, no Líbano. Tem pessoas sinceras em todo lugar. Então não deixe que qualquer composição político-ideológica faça você agora pegar todo mundo e passar a régua. Tá bom? Oskar Schindler, por um tempo, foi colaborador dos nazistas. Ele escravizava judeus. Mas depois de um tempo ele mudou e se tornou um herói, salvando judeus. Percebeu? Deus tem seus povos em todos os lados. E é profético dizer isso. Eu sei que vocês gostam muito quando eu venho aqui no Vilela e falo de profecia e Apocalipse, né? Então deixa eu fechar o nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho sobre Apocalipse. Apocalipse capítulo 18 fala da confusão religiosa do mundo. E a confusão religiosa é cognominada no Apocalipse de a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das prostituições, de tudo que é ruim sobre a terra. A Babilônia foi tão traumática que ela se tornou emblema, símbolo de tudo que era ruim espiritualmente falando. Os grandes inimigos do povo de Deus eram chamados de Babilônia. E hoje a confusão religiosa, política e ideológica que está no mundo também é Babilônia, porque é uma confusão. Cada um dizendo uma coisa e argumentando, e você às vezes fica até sem saber em quem você acredita. É difícil. O Apocalipse diz que o fim dos tempos seria realmente tempos difíceis. Jesus falou, os tempos serão difíceis, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21. Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. E serão desafeiçoados, traiçoeiros, antes inimigos dos prazeres, inimigos de Deus. Ingratos, irreverentes. Terríveis os tempos. E no Apocalipse tem uma promessa, que essa bagunça vai acabar. Apocalipse capítulo 18, que eu leio para você agora. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então será um movimento mundial. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O que eu aprendo dessa passagem bíblica? 3 coisas. A confusão política, ideológica, religiosa do mundo vai cair por ordem de Deus. Segundo, com a queda de Babilônia vem a ordem de Deus: sai dela, povo meu, sai dessa confusão, povo meu. E o que eu aprendo nesse segundo elemento aqui? Se a ordem é sai de Babilônia, povo meu, é porque Deus tem o seu povo em Babilônia. Então, mesmo que você tenha a sua convicção religiosa, você é católico, você é presbiteriano, você é testemunho de Jeová, você é mormon, você é batista, tenha convicção da sua fé. Não seja presbiteriano apenas porque você gosta da banda. Não seja batista apenas porque você curte o sermão daquele pastor. Se você é batista porque gosta do sermão do pastor, você está na igreja pelo motivo errado. E se o pastor sair da igreja, você vai sair junto? Ah, eu sou católico porque eu amo o padre Fábio de Mello. Você está na igreja católica pelo motivo errado. Esteja na sua igreja por uma convicção doutrinária, mas sabendo que a igreja de Deus é maior do que a igreja que você frequenta. O povo de Deus é maior do que aqueles que concordam comigo, porque ele é feito dos sinceros que estão na minha igreja, a Adventista do Sétimo Dia, e de uma multidão muito maior do que a minha igreja, que está espalhado por todo o mundo aí. É povo de Deus. Ele discorda de você. Pare de vociferar. Isso é seita! Tem gente que vem até aqui no velório. É seita! Desculpe-me. Você está se achando muito Deus, né? Eu tenho discordâncias teológicas. Mas isso aqui é seita, não é cristão. Não é cristão, é seita. Não é cristão. Quem te deu essa autoridade? Deus agora passou uma procuração para você? Você tem uma interpretação teológica que agora é o canal de quem está com Deus e quem não está?
Veja, Jesus era judeu e o povo de Deus era o povo de Israel. Concorda comigo? Se eu creio na Bíblia, eu tenho que admitir que o povo de Deus era o povo de Israel. Não eram os babilônios, não eram os persas, não eram os edomitas. O povo de Deus era o povo de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Porém, a mesma Bíblia que fala que o povo de Deus era o povo de Israel, reconhecia um outro povo de Deus fora de Israel. A viúva de Sarepta não era de Israel e era povo de Deus. Ela atendeu o profeta. A mulher Ciro-Fenícia não pertencia ao povo eleito de Deus. Ela não era judia, ela era cananita. E Jesus elogiou a fé dela. O centurião romano não era de Israel. Ele era o centurião romano. E sabe o que significava ser centurião romano? Ele oferecia incenso ao imperador como um deus. Ele era pagão. Ele tinha práticas idolátricas. E Jesus falou que não encontrou em Israel uma fé como daquele homem. Naamã, o sírio, voltou para a terra dele e ele voltou e falou ali, quando for adorar lá como Deus, o que eu faço? Não, vá em paz, disse o profeta. E vários outros que eu poderia citar, que eram pessoas sinceras a Deus. O livro de Daniel está repleto de pessoas sinceras a Deus que não faziam parte do povo judeu. Por exemplo, o chefe da cozinha que ajudou Daniel na sua alimentação judaica, Kasher. Arioque, o chefe da guarda que ajudou Daniel. Dario, que gostava de Daniel. São pessoas sinceras. Ou seja, mesmo que você tenha a convicção, e tenha o direito e o dever de ter, que você faz parte do povo eleito de Deus, por isso que você crê no que você acredita, você é um pentecostal que crê no batismo com o Espírito Santo com a manifestação de dom de línguas. Glória a Deus por isso. Você é um presbiteriano que crê firmemente na soberania de Deus e na predestinação. Glória a Deus por sua vida. Você é um adventista do sétimo dia que guarda o sábado e acha que o sábado que é o dia de guarda. Parabéns para você nessa data querida. E você tem que ter essa convicção baseada na fé. Não no gosto pessoal. Repito, não é porque você gosta da banda. É porque você acredita naquilo. Mas lembre, o povo de Deus é maior do que o povo que professa sua fé. Então pare de ser juiz. Pare de ser juiz, porque Deus tem um grande povo em Babilônia. E Jesus um dia falou para os discípulos, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Mas então haverá um só rebanho e um só pastor. Enquanto esse dia não chega de haver um só rebanho e um só pastor, o povo de Deus está espalhado por esse mundo. E a maior parte deles está em Babilônia. Então, nesse conflito do Oriente Médio, ore pela paz de Jerusalém. É bíblico, está no Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Mas ore também pelas vítimas do Líbano, da Palestina, do Iraque, do Irã, o Irã, né? Irão é como fala em Portugal. Pessoas sinceras que estão lá. Pessoas como eu e você, que tem pai, tem mãe, tem casa, tem filhos, tem crianças. E nós que somos cristãos, devemos lembrar que são pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Tá bem? Você está criticando muito os governos do Oriente Médio e como eles estão agindo? Bom, como você está agindo com relação ao seu vizinho? Olha o poder do Líbano no passado. Olha esse mapa aí. Vocês estão vendo a parte que está em cor, assim, bem rosa choque? Tem um rosa choque. Magenta ali, né? Ali é o Líbano atual. E era o reino do Líbano no passado. Mas vocês estão vendo aqui, o mouse vai seguir com vocês uma parte toda em cor púrpura no norte da África, toda aí, olha. Tá. Tudo isso aí, inclusive andando pela Península Ibérica. Esse nome Península Ibérica é mais recente, é claro. E também, em outras partes ali, tudo isso pertenceu ao reino dos fenícios. Eles tinham, não que os fenícios tivessem fronteira ali, mas eles dominaram toda essa região. A parte marítima deles era muito forte. Inclusive, né? Tem uma teoria, ela é controversa na academia. Você sabe qual a teoria? Que os fenícios já teriam chegado ao Brasil. Do Sul. Exatamente, antes dos conquistadores. Já ouvi isso. Tem a história da pedra fenícia. Não é comprovado. Mas também não é de todo maluco essa teoria. Repito. Se os caras eram grandes navegadores, né? A gente pode até um dia falar sobre isso aqui, os fenícios no Brasil. Tá bom? Não é de todo comprovado,
Mas também não é uma teoria ridícula que você joga fora assim sem nenhuma evidência, tá bom? Mas vamos deixar de lado essa questão se os fenícios estiveram no Brasil. Coloca aí no chat, se vocês querem que um dia eu bata papo com o Vilela sobre os fenícios do Brasil, coloca aí no chat. Digita 1. Digita 1, tá bom? Votos em branco, tá certo? Bom, os fenícios eram, assim, esplendorosos na arte marítima. E olha como é que a coisa passa. Lembra quando eu mostrei a Península do Sinai? Sim. A escrita foi inventada lá perto do Golfo Pérsico. Lá que a escrita foi inventada. E a primeira coisa que a escrita foi inventada, ela era ideogrâmica. Depois ela passou a ser fonética. Depois ela passou a ser silábica. Porém, na Península do Sinai, ela passou a ser alfabética. Então, o alfabeto foi inventado na Península do Sinai. Onde hoje seria o Egito. Só que os fenícios aperfeiçoaram aquele alfabeto inventado no Sinai e o espalharam pelo mundo. E foi o alfabeto que os fenícios aperfeiçoaram que se tornou o ancestral do alfabeto grego, do alfabeto latino, do alfabeto que usamos no Brasil. Tá bom? Mostra aí, por favor, né, na próxima slide, o alfabeto fenício como seria. Olha aí. E olha que interessante, esse alfabeto foi tão assim dominante no mundo que até os hebreus escreviam nesse alfabeto. Ah, é? Uma vez eu tive um bate-papo aqui com o Saião, que eu até brinquei com o Saião, né? Falei, esse hebraico não é hebraico, que eu falei que são letras aramaicas. Sei. E eu falei que antes do cativeiro da Babilônia, os hebreus escreviam nesse jeito aí, ó. Tá bom? É desse jeito que era o hebraico da época anterior a Nabucodonosor. Aqui você tem as letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, as letras estão ali, o Yud, Vav, todas as letras, mas são bem diferentes. O Resh, que é uma letra bem diferente, o Lamed, todas as letras estão aí. As letras do alfabeto hebraico. Tav, olha, o Tav era como se fosse um X. Tá vendo o Tav? Hoje é bem diferente em hebraico como você faz a letra Tav. Agora, voltando para a Bíblia, os fenícios foram amigos e inimigos de Israel. Olha que curioso. Quando Salomão foi construir o Templo de Salomão, aqui no primeiro livro de Reis, conta de Salomão construindo o templo. Eu vou mostrar para vocês aqui onde fala que Salomão construiu as paredes do templo, as portas. Aqui, 1 Reis, capítulo 5. Também Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar do seu pai. Aconteceu que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo no nome do Senhor, por causa das guerras em que se envolveu, etc, etc. Então o Salomão pede ao rei Hirão, ou Hiram, rei do Líbano, da Fenícia, para mandar trabalhadores para lá. Volta o mapa anterior ao alfabeto. Ok. Se a gente puxar bem, eu não sei se você consegue, aí a palavra tá escrito T-Y-R-E, Tyre. Vem aqui para a parte da cor rosa choque. Opa, ele ampliou, ficou fácil aqui, ó. Consegue chegar o mapa um pouquinho para cá, mais para a esquerda? Não. Ele não anda? Não anda, mano. Anda. Aqui, ó. Pronto. Não. Amplia. Amplia agora. Eu quero só a parte do Líbano, onde você Beirute aí, olha. Aliás, você sabe que uma coisa curiosa, eu tô com trocadilho. Em Beirute não tem o sanduíche Beirute. Pô. E em Bauru, não tem o Bauru? Também. Tem o Bauru, já comi Bauru em Bauru. Em Bauru, exatamente. Mas em Beirute não tem nenhum sanduíche chamado Beirute. Pô, isso é criação de brasileiro, né? Tá. Mas aqui não consegue. Mas tudo bem, se ampliou aí, dá tanto pro pessoal ver em casa. Tá dando aí, o pessoal tá aparecendo? Ok, tá vendo Beirute escrito aí, ó? Beirute, Biblos com Y, que era o porto dos fenícios. E você tem embaixo a cidade de Sidom e Tiro. O pessoal tá vendo aí, ó? Baalbek, que só aparece Baalb. Tá cortando aqui, pelo menos na minha visão aqui. Não sei se o pessoal em casa tá aparecendo. A cidade de Tiro, na época de Salomão, era a principal cidade fenícia. Tá bom? Tanto é que Hiram era o rei de Tiro. E nessa época,
Os fenícios eram um grupo semi-independente, porque eles pertenciam à grande Síria. Lembra que no slide anterior eu mostrei a Síria atacando Israel? Tanto é que eles falavam de Ciro-fenícios. Então essa cidade de Tiro, agora volta para mim aqui que eu vou contar para vocês um segredo. Hoje o mapa do Líbano, eu não coloquei esse slide, mas você consegue no Google pregar aí mapa do Líbano? Quero mostrar uma coisa curiosa do mapa do Líbano para o pessoal em casa acompanhar. O mapa do Líbano vai mostrar uma árvore muito famosa, que é a árvore assim, que é o símbolo daquele país. E é uma pena quando eu fui lá que eu vi o Líbano destruído, e agora está mais destruído ainda, Beirute e tal, porque é um povo muito educado, me trataram super bem. Não o mapa, não, a bandeira do Líbano, perdão. Mas tudo bem, já que você mostrou o mapa, vou valorizar o seu trabalho. Tá vendo a cidade de Tiro, que fica à beira-mar? Tiro, Sidom e Beirute. Beirute é a capital atual. Na época do rei Salomão, dessa cidade de Tiro, que está embaixo, que vieram os insumos para construir o templo de Jerusalém. Agora, procura, por favor, a bandeira do Líbano. Eu acabei falando o mapa, né? Eu queria falar a bandeira do Líbano. E na bandeira do Líbano tem uma árvore, que é a árvore símbolo daquele país. Um país que, como eu falei, nossa, é bonito. Olha a bandeira do Líbano. Sabe que árvore é essa aí do meio da bandeira? Não. É o cedro. Ah. O cedro do Líbano. Inclusive lá no MAB, onde você esteve, eu passei um aperto agora com essas ventanias aqui. Nós temos o cedro do Líbano plantado no MAB. Que local? Ali no jardim da Bíblia lá atrás, onde a gente começou. E o cedro do Líbano com a ventania arriou. As raízes saíram. Exatamente, gente. Até, por favor, orem, porque eu tô agora sofrendo aqui, porque foi muita ventania que teve. E algumas árvores cederam. E como o cedro ainda estava novinho, ele tá com uns 2 metros e pouco, mas tá fininho. Ainda que o cedro é árvore frondosa, enorme. A de lá tá pequena ainda, então ele não aguentou e cedeu. E onde é que eu vou conseguir outro cedro do Líbano original aqui? Então, ore para que o pessoal está trabalhando lá. Agradeço ao pessoal Daniel do Jardim, o Clodoaldo lá também do Sítio Raio do Sol, que estão fazendo de tudo ali para poder erguer de novo lá. Agradeço muito, mas não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, voltando ao que eu estava mencionando, tem a professora também agora, eu não posso esquecer, tem uma professora também lá. Ai, gente, fugiu o nome agora. Professor, desculpa. Tem a professora de agronomia lá do NASP também. Não é Cibele, não. Me fugiu o nome dela. Ai, que vergonha agora. Vergonha em rede nacional. Mas eu prefiro passar a vergonha a esquecer de mencionar o agradecimento também a essa professora que está nos ajudando lá. Desculpa, é 1000 coisas na cabeça aqui. Daqui a pouquinho vem, tá bom? Obrigado a esse time aí que está trabalhando no museu do MAB lá. E o nosso cedro do Líbano está arredendo. Mas por que eu mostrei a bandeira e falei do museu? Foi o cedro do Líbano, a madeira que foi levada de Tiro para Jerusalém para construir o templo de Salomão. Então, o rei de Tiro, chamado Hiram, ou Irão, acho tão feio em português, Irão. Irão. Ou Irão, né? Hiram, o rei de Tiro, ele mandou insumos, mandou trabalhadores, mandou artífices, os melhores arquitetos, ou seja, o templo de Jerusalém, o famoso templo de Salomão, foi construído graças à ajuda do seu amigo, o rei do Líbano, que na época não chamava Líbano, chamava-se Fenícia, ou Ciro-Fenícia, tá bem? E era um rei poderosíssimo. É lógico, não foi nada de graça. Salomão, depois pegou algumas cidades e entregou para o rei de Tiro como pagamento pelo que ele fez. O templo de Salomão saiu tão caro que Salomão teve que pagar a dívida dando terras para o que hoje seria o Líbano. Agora, veja bem, nessa época o Líbano era aliado de Salomão. Aliado forte de Salomão e Davi. Com o passar do tempo aconteceu um problema. Lembra que lá atrás eu comecei a contar a história da Assíria e que a Assíria caiu? Mostra o próximo mapa depois depois desse aí, o próximo mapa. Olha o que aconteceu. Aí tem uma cidadezinha chamada Babilônia. Tá vendo Babilônia escrito aí, ó? Sipar, Babilônia, Babilônia e Nippur. Babilônia foi uma colônia
que se rebelou contra aquela Assíria do Tiglat-Pileser. Na época não era Tiglat-Pileser, era o Senaqueribe. E a Babilônia consegue acabar com o reino da Assíria. Em 612 a.C., a Babilônia derrota a cidade da Assíria, a cidade de Nínive, e a Babilônia toma o poder. E quando a Babilônia toma o poder, sabe o que acontece? A Babilônia quer dominar o mundo. Você já brincou de jogo de war? É. Vai conquistando. Conquistar tantos territórios. E quando a Babilônia começou a querer conquistar territórios, sabe quem estava do lado de cá? O Egito. Aí a Babilônia começou a querer vir para lutar contra o Egito. Cada vez mais ao leste. Cada vez mais ao leste. Aí só que o rei de Judá, o rei Josias, que era um rei bom, mas ele cometeu uma bobagem. Ele foi querer entrar numa briga que não era dele. No meio dos dois? No meio dos dois, para apoiar o Egito ainda. Putz. E ele morreu em batalha, o rei Josias, sabe? E aí a Babilônia foi crescendo, crescendo, crescendo. E numa época em que Israel sentiu que a Assíria estava ficando fraca, o rei Ezequias cometeu um erro terrível por falta de humildade. A Babilônia, que estava crescendo, mandou embaixadores para Jerusalém. E você já viu algumas pessoas emergentes, assim, que ele foi pobre, agora é rico? É. Aí você chega na casa dele, ele faz questão de mostrar o quarto, o guarda-roupa, o closet, o banheiro, tudo, né? Quem é rico, que nasceu rico, você fica na sala da casa dele. Quando o camarada era pobre e ficou rico, vem cá pra você conhecer minha casa. Mostrar tudo, né? É muito estranho isso, né? É muito estranho. O rei Ezequias fez isso com os babilônios. Chegaram lá os babilônios, olha o ouro que nós temos, e quis assim se engrandecer. E a Bíblia fala que ele ia pagar caro esse preço. Só que ele acabou entregando o mapa do tesouro. Imagina, chegam uns caras que você nem conhece direito, na sua casa, você mostra pra ele o cofre, onde ficam as joias. Olha, isso aqui é a joia da minha esposa, tem muita joia, que eu gosto que ela usa joia mesmo, já falei, tem que usar muita joia. Olha aqui na garagem, eu tenho um Porsche, olha aqui minha academia, olha esse óculos aqui que veio de tal lugar e tal. Cresceu o olho do outro. Aí o que os babilônios vieram depois, na época de Nabucodonosor? Vieram destruir Jerusalém. Ele fez 3 incursões sobre Jerusalém. Uma no ano 606 a.C., outra numa data que ainda é discutível, e a terceira e última em 587 a.C., ou 586, dependendo do calendário que você usa, e destruiu o templo de Jerusalém. Só que, vamos voltar para o mapa aqui, se você olhar a linha pontilhada do mapa, é a linha que Nabucodonosor usou para atacar Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém, passou por Sipar, foi subindo, passou por Recef. Depois de Recef, ele passou por Alepo. Alepo é Síria. Depois ele desceu por Hamat. Depois ele passou perto de Biblos ali. Quando ele chegou perto de Tiro, ali, o que o Nabucodonosor fez? Essa viagem toda, se você vai de carro com a família de São Paulo para Salvador, você tem que parar no posto, eu ia falar no Graal, vou fazer merchan para eles. Tem outros postos, né? Posto, bom, para não fazer merchan de ninguém, já falei do Graal aqui, né? Depois vocês mandam os royalties pro Vilela aqui, viu, Graal? Mas para não falar de nenhum, toda a estrada tem o posto do gaúcho. Churrascaria Gaúchão. Todas têm. É verdade. E geralmente é cor-de-rosa, eu não sei porquê. Ah, é? Não Pode olhar. Atenção, não. Quase toda. Desculpem os gaúchos, mas é verdade. Eu não estou fazendo Tem nenhuma. bastante também gaúchão. É sempre assim. É sempre ter um posto, churrascaria Gaúchão, e eu não sei porque é cor-de-rosa. E você tem que parar ali para abastecer o carro, para fazer um xixi, para poder. Tem que parar. Naquela época não tinha posto de gasolina. Você vinha com o exército, você dependia que cidades ao longo do caminho aceitassem da guarida para o seu exército, para ele beber água e tudo e continuar a viagem. Hoje, quando eu fui lá no Líbano, perto de Beirute, quando você sai um pouquinho assim na periferia de Beirute, tem lá um lugar que tem inclusive uma silhueta de um rei babilônico e uma inscrição babilônica que Nabucodonosor passou por ali. É um lugar até que está assim, não muito protegidinho, fica perto de uma rodovia, é de difícil acesso. Eu já estaria protegendo aquilo ali, cortando, levando para o museu, né? Mas tá lá, tá lá. O Nabucodonosor passou por ali. Ele passou por Tiro. E sabe o que o pessoal de Tiro fez? Parabéns, Nabucodonosor. Bem feito, Jerusalém. Uhul, destruiu Jerusalém. Nabucodonosor passou por lá na ida e na volta, depois de ter destruído o templo. Olha que curioso, pessoal.
a cidade de Tiro, que construiu o templo de Jerusalém, comemorou a destruição do templo de Jerusalém. Que ironia da história. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 26, o profeta Ezequiel, que viveu nessa época, ele conta desse deboche de Jerusalém. Tá aqui, olha. Ezequiel, capítulo 26, diz assim: no 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, Tiro, cidade do Líbano, disse a respeito de Jerusalém: bem feito. Ou seja, tomou na cabeça, comemoraram, fizeram um desfile. Aí Deus fala: foi arrombada a porta dos povos. Ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico, mas ela será arrasada. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro, derrubarão as suas torres, e varrerei o seu pó, e farei dela uma rocha lisa. No meio do mar, ela virá a ser um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu anunciei, diz o Senhor. Vilela, quando Deus falou isso de Tiro, Tiro era uma cidade maravilhosa, era como Nova York, Londres, Paris. É como se falasse assim: Nova York, você vai ser jogada no meio do mar e as suas pedras vão virar lugar onde os pescadores enxugam as redes. Eu, quando fui à cidade de Tiro, eu mergulhei com cilindro. Sim. Inclusive, eu esqueci de trazer esses vídeos, eu podia mostrar para vocês. Eu tenho vídeo, até no programa que eu vi no Rotas Bíblicas, onde eu mergulho e lá debaixo do mar eu mostro as ruínas de Tiro debaixo do mar, como a Bíblia falou, as suas pedras serão lançadas no meio do mar. E quando eu saí do mergulho, que eu fui almoçar, sabe o que havia ali em toda a costa? Várias colunas da cidade de Tiro, antigas, que estavam ali no cais, ali na marina. E sabe o que eu vi? E tá filmado isso, tá? Enxugando em cima dessas colunas antigas, rede de pescador. Poxa. Exatamente como a Bíblia falou. Essa profecia aqui foi feita 586 anos antes de Cristo. Então nós estamos aproximadamente quase 2.600 anos depois. Aqui, Vilela, eu vou contar uma história, o que vocês estão vendo no mapa aí, é uma briga onde Israel se tornou inimigo de Israel. Como assim? Eu já Lá, ninguém imaginava no meio, ó. Exatamente, olha lá, Israel e Judá. Ou seja, quando eu preparei essa live aqui para vocês, que eu falei que ia falar, até propus aqui para o Vilela, vamos conversar sobre os inimigos de Israel do passado. Talvez você nunca imaginaria que eu ia colocar na lista dos inimigos de Israel o próprio Israel. O que acontece? Eu vou contar a historinha para você que está em casa. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Shaul, que significa o desejado, né? Aquele que foi querido. Shaul. O segundo rei de Israel foi Davi, o amado. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, Shlomo, o pacificador, aquele que vem da paz. Olha, só nome interessante, né? Lembra, porque em Israel, lembra que eu falei, não só em Israel, o Oriente Médio, de um modo geral, o nome é escolhido pelo significado? Então, Saul, aquele que é desejado, que é querido. O seu filho Noa. Noa significa o fôlego de descanso. Sabe a pessoa quando descansa? É isso? É isso. Noa é descanso, mas não literalmente. É aquele exalar de alguém que está descansando. Noa. Até a pronúncia, Noah. Né? Lembra Ruach em hebraico, que é vento? Noah. Aquele que descansa. Então, esse aqui só pra fazer uma... A gente fala Noah, em português vira Noé. Noé. Mas ainda bem que você deixou Noah, né? Não, Noé, Noé da sua conta, né? Noé. Noé. Mas vamos voltar aqui. Nasceria velho já. O primeiro rei de Israel, então, é Saul, corrigindo Saul, o desejado, Shaul. O segundo rei de Israel, Davi, aquele que é amado, vem de Dodi, o amado, Dod é tio, Dodi, o amado. E você tem o terceiro nome, que seria Shlomo, ou Salomão, o pacificador. Só que quando Salomão morreu, aconteceram vários problemas.
O primeiro deles, Salomão deixou o país pendurado em dívidas e o povo estava agoniado de pagar tanto imposto. Mesmo Salomão, sendo um homem sábio, também teve um governo problemático. Ou seja, alguns problemas que você tem hoje com governos, com políticos, já vêm de longa data. Uma vez alguém escreveu que político é igual fralda. De vez em quando você tem que trocar e pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, desculpe os políticos, mas é o que dizem por aí. O Salomão, ele deixou o reino pendurado em dívidas e principalmente impostos altos. E para piorar, o que já não estava bom, o filho dele, Roboão, era um mimado. Era um menino da geração neném, sabe? Nem trabalha, nem estuda, mas era mimadinho, filho do seu papai lá. O Salomão parece que não soube educar muito bem o Roboão, filho dele. Aí as tribos estavam revoltando. Quando subiu o novo rei ao poder, chegaram, olha, rei Roboão, seu pai pesou demais a mão sobre a gente com impostos. Você também vai fazer a mesma coisa? Aí o Roboão falou o seguinte, se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Aguardem. Aí o primeiro-ministro, ou o ministro das finanças ali do Salomão, se você quiser colocar o Paulo Guedes dele, ou o Haddad, para falar do atual governo, chamava-se Jeroboão. E Jeroboão também não queria a cobrança de impostos. Aí Jeroboão foi falar com Roboão. Roboão falou assim, não, vou cobrar imposto mesmo e acabou, sou o rei, quem manda aqui sou eu. Aí alguns chegaram para esse Jeroboão, cuidado para não confundir os nomes, hein? Roboão é o filho de Salomão, é o rei de fato. Jeroboão era o ministro da economia. Aí o povo chegou para Jeroboão e falou assim, Jeroboão, por que você não se torna rei no lugar de Roboão? A gente te apoia. Aquilo subiu a cabeça dele e ele aceitou. E nessa dele aceitar, teve uma guerra civil no reino unificado de Israel. De modo que, eu vou usar o número 10 e o número 2, mas esse não é o número exato. Mas para simplificar, vamos dizer que 10 tribos se aliaram a Jeroboão e foram para o norte. 2 tribos ficaram ao sul. Repito, para deixar bem claro, não são exatamente 10 tribos do norte e 2 no sul. Tem uma continha meio quebrada aí, mas para não complicar a sua cabeça, vamos colocar 10 e 2. Então o rei foi dividido em 2 partes. Então quando você olha no mapa, vamos voltar para o mapa, você tem o reino do sul, que passou a se chamar Judá, porque das 2 tribos que ficaram no sul, a maior era de Judá, e o reino do norte ficou com as 10 tribos e passou a se chamar Israel. A capital de Judá, Jerusalém. A capital de Israel, Samaria. Aí, Vilela, começou o problema. O sujo falando do mal lavado. Sabe aquele negócio? Um xinga a mãe do outro, outro xinga a mãe daqui e tal. E começou uma briga entre irmãos. Israel lutando contra Judá e Judá lutando contra Israel. A bem da verdade, os reis de Judá tinham um caráter melhor, alguns deles, não todos. Tinha rei que não valia nada. Manassés mandou matar os próprios filhos. Mas tinha reis melhorzinhos, como, por exemplo, o rei Ezequias, que era um rei de bom coração, o rei Josias, que era de bom coração. O norte, os reis, assim, era da pá virada. Já ouviu falar na Jezabel? Sim, sim. Pois é, o Acabe, que era o marido dela, era um perverso e era do norte. A maior parte da idolatria de Israel acontecia no norte. Então Deus mandava profetas para o norte e profetas para o sul. Você entendeu? Por exemplo, Isaías foi um profeta que teve o ministério dele no sul. Elias foi um profeta que teve o ministério no norte. Entendi. Então tinha essa briga. E essa briga vai culminar de tal maneira que um vai provocar a destruição do outro. Eu vou contar uma historinha para o pessoal que está em casa. E essa historinha é de judeu, tá bom? Dizem que uma vez um judeu tinha um inimigo. Os dois eram comerciantes e um não gostava do outro. E fiquem tranquilos que essa historinha não é antissemita, porque os próprios judeus que contam essas historinhas, tá bom? Não é antissemita. Um judeu era inimigo do outro. Então, se o comerciante do lado de lá vendia um produto por 10 shekalim, 10 shekels, o daqui vendia por 9. Só para ganhar o cliente. O outro vendia por 7, o daqui vendia por 6, o outro vendia por 5, o daqui vendia pelo preço de custo, 4. O dali vendia por 3, tomando prejuízo só para ficar com o cliente. Aí um belo dia, um anjo desceu do céu e visitou um desses 2 comerciantes, que se odiavam. E falou com ele assim, olha, eu vou te dar um presente de Deus.
Deus mandou aqui para dar um presente. Pode escolher o que você quiser. O que eu quiser, o que você quiser. Se você quiser uma loja 2 vezes maior do que essa, você pode ganhar. Se você quiser ganhar todo o quarteirão para você, você pode ganhar. Se você quiser $1 milhão, Deus vai te dar. Se você quiser uma mulher bonita, Deus vai te dar. O que você quiser. Pode pedir que eu vim aqui para te dar. Então deixa eu ver o que eu vou querer. Tá difícil escolher. Mas tem dois requisitos aqui. Ele falou, quais? O primeiro é que só pode ser um pedido. Ele falou, não, tudo bem, deixa eu pensar bem. O segundo requisito é que qualquer coisa que você pedir, o seu inimigo do outro lado da rua vai ganhar em dobro. Se você pedir $1 milhão, ele vai ganhar 2 milhões. Se você pedir o quarteirão todo de lojas, ele vai ganhar 2 quarteirões de lojas. Se você pedir uma mulher bonita, ele vai ganhar uma mulher 2 vezes mais bonita. Aí o cara falou, é assim? Então não preciso pensar muito não. Eu quero ficar cego desse olho aqui, ó. Ou seja, o outro vai ficar cego dos dois. O ódio entre eles era tão grande que impedia um de ganhar uma bênção só para não beneficiar o amigo. Essa história que é contada no meio do povo judeu, que é uma da história que os sábios contam, né, do judaísmo, é uma história para mostrar como é que é ruim a briga entre irmãos. Como é que às vezes você tem uma intriga tão grande que os dois acabam perdendo. Nossa, se o pessoal aprendesse isso para resolver a questão das guerras, né? Seria tão mais fácil. Na guerra todo mundo perde, não há vencedores. Então aquele negócio, eu tenho tanto ódio do outro que eu prefiro ficar cego de uma vista para que ele fique cego das duas. Então isso é muito chato. E isso aconteceu nessa época. Esse período da ruptura do Reino do Norte e do Reino do Sul aconteceu no 10º século antes de Cristo. Ali no ano 930 mais ou menos, que é a época da morte de Salomão e começa a divisão dos reinos. Então começou aquela briga. Judá criticava Israel, Israel criticava Judá. O povo de Jerusalém, capital de Judá, ficava xingando os samaritanos e os samaritanos, capital de Israel, ficavam xingando os de Jerusalém. Essa briga continuava tremendamente. E essa briga chegou a tal ponto que um provocou a extinção do outro. Quer saber como? Eu vou interromper um pouquinho aqui para fazer uma coisa, Milela, para ver se o pessoal tá acompanhando a gente. Eu quero alguma pergunta, algum comentário aí, se o pessoal tá entendendo. Tá. Tá certo? Tá. Eu faço isso no meu canal. Já que a gente tá hoje junto aqui, eu vou tomar essa liberdade, tá bom, Vilela? Tranquilo. No meu canal eu paro a live assim, saber como é que o pessoal tá achando, se eles estão achando que tá claro, se tá confuso, se a história tá correndo bem. Por enquanto aqui tá todo mundo gostando bastante do papo. Tem a Eliane, ela falou que eu sou neta de árabe com judeu, mas sigo a tradição judaica. Eliane? Isso. Obrigado, Eliane. Boa noite pra você, Eliane Lima. A Miriam, ela tá falando assim, boa noite de Ribeirão Preto. Ela tá elogiando muito o papo aqui, falando que o Vilela sempre traz gente, assuntos... mandem perguntas então, né? E manda pergunta também, viu? Pode mandar alguma perguntinha aqui que eu já vou respondendo as perguntas agora. O Vitor falou, por favor, fala dos Ismaelitas. Tá bom, Vitor. Eu vou falar um pouquinho sobre eles quando falar do povo árabe, tá bom? Vamos lá. Vai achando aí, separando, tá bom? Enquanto ele vai separando... Quer que eu faça uma pergunta? Quero. Se você tiver uma aí. Se eu não souber, eu vou no Google. Tem uma aqui do Oséia Diniz, que ele tá perguntando assim, ainda tem algum remanescente da idolatria praticada pelo povo de Israel devido à influência dos povos vizinhos? Sim. A idolatria, na verdade, foi o Oséias que perguntou, né? Isso. Oséias, não só entre judeus, mas entre nós também, cristãos. A idolatria, na verdade, ela é muito sutil. Ela só muda o tipo do ídolo. Por exemplo, se no passado havia Baal, hoje, quem sabe, há a política. Há pessoas que idolatram um candidato. Pode olhar. Eu vi crente brigando, de quebrar o pau um com o outro, brigando fisicamente mesmo por causa de candidato político. É um tipo de idolatria. Há pessoas que idolatram, por exemplo, a si mesmos. Nós vivemos uma época altamente narcisista. Veja bem, você gostar de si mesmo não tem nenhum problema. Eu tenho que me amar. Mas você já notou que algumas pessoas, eles não se gostam, eles se idolatram. Ele não consegue... É self para todo lado, né? Isso é um tipo de idolatria moderna. Então, há sim. E até alguns, dentro do meio judaico, há polêmicas entre alguns rabinos que alguns consideram que alguns setores do judaísmo trazem idolatria, como, por exemplo, acender vela para quem morreu, que é uma prática que muitos no judaísmo consideram idolatria, que no passado não havia. E dentro do cristianismo,
Como eu falei, há muita gente também idolatrando o padre, idolatrando o pastor, o cantor gospel, idolatrando a si mesmo. A idolatria continua assim. Mais uma perguntinha aí? Vamos lá. Tem uma aqui do... Só um minutinho. O do Eulerson. Ele tá perguntando... Eulerson? Eulerson. Nunca ouvi esse nome. Nossa, cara. Ele tá perguntando onde estão os descendentes de Esau. Esaú? Deve ser de Esaú? Esaú. De Esaú? Isso. Assim, os edomitas? Pois é, os edomitas, acredito que alguns deles ficaram ali na região que hoje seria a Jordânia e tiveram, por exemplo, já vou falar na cidade de Petra, Sim, que está na Jordânia, lá era dos nabateus. Que tem no Indiana Jones. Exatamente. Os nabateus eram edomitas. O Herodes, mencionado no Novo Testamento, que vai perseguir as criancinhas, a metade dele era edomita, que eles também chamam dos idumeus, que também eram povos que misturaram os edomitas, os idumeus, e a mãe dele era uma princesa da Nabateia, que foi convertida à força para o judaísmo. Os judeus odiavam Herodes porque ele era mais ou menos judeu. O pai dele era judeu, a mãe dele de sangue não era. Foi convertida. E esse povo nabateu, que estava ali na região de Petra, inclusive há duas possibilidades dos magos que vieram trazer presentes para Jesus. Uns pensam que eles podiam ser da Nabateia, outros pensam que eles vieram do Irã. E passaram pela região de Petra para levar os presentes de Jesus, que os presentes de Jesus podem ter sido comprados em Petra. Então esses nabateus depois acabaram se juntando em miscigenação com tribos árabes, que eram nômades, e dessas tribos árabes que eram nômades, acabou que o predomínio da cultura árabe foi mais acentuado, e aí os descendentes de Esaú acabam misturando com o povo árabe. O Iêmen está mencionado aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Avilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar isso aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cussita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita, que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão.
E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, Sim. mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então, olha que interessante aí. Essa região toda aí foi um grande império no passado. E a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda, eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda, ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Shabá ali não tem nada a ver porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje, é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão. Tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança, e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém. Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim. Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares. Fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá.
tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de kippá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu aqui sobre a Jordânia, e já aprendemos sobre o Iêmen. Vamos para um próximo povo aí agora. Vamos aprender mais um próximo povo. O Egito. O Egito. Bom, o Egito não é necessariamente inimigo de Israel. Ele tem relações diplomáticas com Israel. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas no passado foi inimigo. Quando teve a questão da criação do Estado de Israel, o Egito se opôs. Ah, é? Nossa, o Egito se opôs tremendamente. Você entendeu? O Egito teve muito problema lá. Tanto é que o presidente do Egito foi assassinado porque ele estava tentando relações diplomáticas com Israel. Então você tem, depois você estuda a história do Egito aí, do Nasser, do Anwar Sadat. E o Egito, se você olhar nesse mapa, esse mapa, apesar de ter alguns contornos assim, é um mapa de satélite. Então ele não foi desenhado o mapa. Tá. É satélite isso aí. Então o que está em cor mais amarronzada, cor de terra, é tudo deserto. E o que está em cor mais verde aqui, formando como se fosse uma flor, tá vendo aqui no Egito? Parece que é uma flor, olha. Uma flor até com caule, ou uma flor em cima e até uma pétalazinha aqui, uma folhinha embaixo. Esse aqui é o contorno do Rio Nilo. Olha que interessante, onde o Rio Nilo nasce tem vida. A única questão curiosa é que o Rio Nilo, ele nasce no sul e desemboca no mar Mediterrâneo em cima. Então é o contrário, você fala que a parte de cima é o Baixo Egito e a parte sul é o Alto Egito. Entendi. Então você nota que o Egito, ele tem uma grande proteção, que é o deserto. Qualquer povo que vier atacar o Egito tem que enfrentar todo o deserto. Ele tem que passar. Aqui você tem a Península do Sinai, onde está escrito Wilderness Earth of Egypt. Coloca o mouse aí, por favor. Essa parte aí chama-se Península do Sinai. Foi aí que o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos antes de entrar em Canaã. Essa Península do Sinai é muito curiosa. E embaixo dela você tem o mar faz um Y. Então, de um lado, desse lado aqui mesmo, olha, do lado de cá, pode colocar aqui é o canal de Suez, é o Golfo de Suez, que vai fazer o canal. E do outro lado, o Golfo de Acaba. Tá bem? O Golfo de Acaba. Então, essa é a terra do Egito. O Egito é mencionado diversas vezes na Bíblia. Agora, olha que interessante. O mesmo Egito que escravizou o povo de Israel na época de Moisés, o mesmo Egito que foi inimigo de Israel várias vezes, também foi aliado de Israel várias vezes na história. Quer um exemplo? Quando Abraão teve fome em Canaã, Abraão foi socorrido pelo Egito. Um dos principais governadores do Egito, que salvou o Egito, foi José do Egito. Na época do rei Salomão, a primeira esposa de Salomão foi uma princesa do Egito, a filha de Faraó. E o Faraó ainda pegou a cidade de Gezer e destruiu a cidade de Gezer e deu de presente, de casamento para Salomão. Imagina só, você destruiu uma cidade e dá de presente para o outro, né? O Egito, então, foi parceiro várias vezes. Quando Jesus nasceu, que Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, a família sagrada, Maria, José e Jesus, fogem para onde? Para o Egito. Verdade. E Jesus fica refugiado no Egito. E vou mais além. O Egito depois também se tornou um lugar de proteção para os judeus. Quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém no 6º século a.C., é o Egito que serve de exílio para muitos judeus que fugiram de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi parar no Egito. Muitos foram para o Egito. Na época de Alexandre o Grande, quando foi fundada a cidade de Alexandria, muitos judeus se refugiaram ali. Tanto é que, dos 5 bairros que havia em Alexandria, 2 bairros eram só de judeus. Então olha que interessante, como é que a vida é feita de altos e baixos. Quem hoje é inimigo, amanhã pode ser aliado e vice-versa. A Alemanha, que na época de Hitler
ajudou a matar 6 milhões de judeus, hoje é um país aliado de Israel. Então você vê que na história, nem todo mundo é 100% inimigo, nem todo mundo é 100% amigo. Eu estou contando isso para você ver que é complicado nós rotularmos as pessoas pela etnia delas ou pela posição política do país dela no momento. Tá certo? Que eu vou mostrar outros exemplos para você de países que hoje são inimigos mortais de Israel e no passado foram amigos de Israel durante um tempo